vocês! Na aula de hoje, continuaremos falando sobre os regimes totalitários. E, para dar continuidade à nossa aula, hoje falaremos sobre o fascismo italiano. Vamos lá? Então, gente, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, a Itália foi ignorada nos tratados que selaram o conflito. O desgaste social e econômico mal recompensado mobilizou diferentes grupos políticos engajados na resolução dos problemas da nação italiana. Aí, no ano de 1920, uma greve geral de mais de 2 milhões de trabalhadores demonstrava a situação caótica vivida no país. No campo, os grupos camponeses sulistas exigiam a realização de uma reforma agrária. Então, nesse momento de crise, de desestabilidade política, começa a surgir na Itália um movimento que receberá o nome de fascismo, certo? Com a mobilização desses grupos trabalhadores, veio à tona o temor dos setores médios da burguesia industrial e dos conservadores em geral. A possibilidade revolucionária em solo italiano refletiu-se na ascensão dos partidos socialista e comunista. De um lado, os socialistas eram favoráveis a um processo reformador que traria a mudança por vias estritamente partidárias. Do outro, os integrantes das facções comunistas entendiam que reformas profundas deviam ser estimuladas. E, em meio a tudo isso, nesse processo de divisão ideológica das esquerdas, acontecia enquanto os setores conservadores e da alta burguesia pleitearam apoio ao Partido Nacional Fascista. Os fascistas eram liderados por Benito Mussolini e estes louvavam uma ação de combate contra os focos de articulação comunista e socialista. Então, o Partido Fascista surge para combater o avanço do comunismo, combater o avanço do socialismo em terras italianas, certo? Desse modo, o Fátio de combatimento, que foi o primeiro nome do fascismo, Fátio de combatimento, passou a atacar jornais, passou a atacar sindicatos, e atacar comícios da esquerda italiana. Então, começaram os ataques contra a esquerda, certo? Contra o comunismo, contra o socialismo na Itália. E o fascismo vai crescer muito, muito mesmo. E vai criar uma força miliciana conhecida como camisas negras, certo? É como se fosse um grande exército, os camisas negras. É uma força miliciana, é um governo paralelo dentro da Itália. Então, os fascistas vão ganhar cada vez mais popularidade em meio às contendas da economia nacional. A economia nacional muito fracassada e cada vez mais o fascismo ganhando notoriedade dentro da Itália. E aí, a grande demonstração de poder do movimento deu-se então no dia 27 de outubro de 1922, quando os fascistas realizam a Marcha sobre Roma. O que foi isso? Foi uma grande manifestação que tomou as ruas da capital italiana e exigia que o rei italiano, o Vítor Emanuel III,
passasse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Olha que interessante. A Marcha sobre Roma exigia que o rei passasse o poder para os fascistas. E aí o rei, né, o Vítor Emanuel III, muito pressionado nesse momento da história, ele chama o Benito Mussolini para compor o governo. Então ele não sai totalmente do governo neste momento, mas chama o líder do partido fascista, né, chama Benito Mussolini para compor o governo com ele. Então ele age de forma estratégica, né, o rei Vítor Emanuel III. Aí, inseridos nas esferas de poder político, né, os fascistas agora estão inseridos, né, eles teriam a oportunidade de impor seu projeto político autoritário e centralizador. Já nas eleições de 1924, os representantes políticos fascistas ganharam a maioria no parlamento. Os socialistas, inconformados com as fraudes do processo eleitoral, denunciaram a estratégia antidemocrática fascista. Em resposta, o socialista Giacomo Matteotti foi brutalmente assassinado por partidários fascistas. Então, observem aí o governo totalitário que está se formando na Itália nesse momento, né, na década de 20, logo após a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nós estamos estudando o período entre guerras. Aí, Mussolini, que já tomava ações no sentido de minar as instituições representativas, né? E o poder legislativo foi completamente enfraquecido e o novo governo publicou a Carta de Lavoro, que declarava as intenções da nova facção instalada no poder. Explicitando os princípios fascistas, o documento defendia um Estado corporativo, onde a liderança soberana de Mussolini resolveria os problemas da Itália. E no ano de 1926, um atentado sofrido por Mussolini foi a brecha utilizada para a fortificação do Estado fascista. Veja como um atentado sofrido pelo líder fascista faz com que ele ganhe mais prestígio e mais poder. Preste atenção nisso. Aí, continuando a história, não é? Os órgãos de imprensa foram fechados, os partidos políticos, exceto o partido fascista, né? Exceto o fascista, foram colocados na ilegalidade. Os camisas negras incorporaram-se às forças de repressão oficial e a pena de morte foi legalizada. Isso, gente, são características de um regime totalitário. Lembre-se disso. O Estado fascista, contando com tantos poderes, aniquilou grande parte das vias de oposição política. Entre os anos de 1927 e 1934, milhares de civis foram mortos, presos ou deportados. Certo?